Olá, pessoal. Vamos fazer a correção, então, do desafio, utilizando a função sim, se. Na questão 1, pede o seguinte enunciado. Então, elaborar a planilha abaixo fazendo o que se pede. Então, realizar, né, o esboço dessa folha de pagamento e calcular o novo salário baseado no aumento. Então, se o salário for menor ou igual a 1.000, o aumento vai ser de 40%. Se for acima de R$ 1.000, será de 30%. Então, esses valores aqui de aumento e novo salário, 360 e 1.260, eles também deverão ser calculados. Então, esse valor que está exposto, só para você ver se seus cálculos iniciais estão corretos ou não. Então, vamos iniciar o esboço dessa planilha no Excel. Então, aqui eu vou trabalhar a partir da condição de que. Então, vou aqui colocar a função se o salário for até R$ 1.000, então se ele for menor ou igual a 1.000, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer o salário vezes a porcentagem, que aí eu tenho o aumento. Então, eu faço aqui, seleciono novamente a célula do salário, vezes 40%, ponto e vírgula. Então, eu já tenho a primeira condição. Então, se o salário for menor igual a 1.000, eu vou fazer o salário vezes 40%. Então, vou fazer outra condição. Se o salário for maior que 1.000, ponto e vírgula, fechei, né? Vai ser a seguinte forma: salário, então salário vezes 30%, que é o parâmetro, né? Se o aumento for para aquelas pessoas que recebem acima de R$ 1.000. Então, fecho um parêntese e fecho outro parêntese aqui que eu abri 2x. Dou um Enter, ele trouxe aí o valor de R$ 360. Vamos aplicar aqui o cursor de preenchimento para a gente ver se vai aplicar para os outros resultados. Não deu certo, ele trouxe sempre o valor zerado para as outras pessoas, né? Então, por quê? Porque aqui eu faço um preenchimento relativo com as porcentagens, né? Então, eu tenho que realizar uma referência absoluta, que foi o que a gente viu na nossa aula passada. Então, aqui onde eu iniciei o cálculo, eu vou bloquear tanto aqui o 40%, onde eu faço referência no 40%, que é a célula B13, quanto a B14. Então, é só colocar um cifrão antes da coluna B e antes da linha 2. Oh, desculpa, aqui está errado. Então, seria aqui no B13, né? Então, não no B12. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui no B13, que corresponde a 40%, eu vou colocar um cifrão aqui antes do B e o cifrão do 13, que eu estou fazendo uma referência absoluta. Então, eu estou bloqueando esses valores. Ele não vai ser relativo, ele não vai alterar. Então, sempre vou colocar por 40%. E a mesma coisa aqui com B14, que é onde eu tenho os 30%. Então, bloqueio aqui também com o cifrão, dou um Enter. Vamos fazer aqui o cursor de preenchimento novamente. Ele vai trazer os valores do. Então, era somente isso, pessoal. Aplicar as condições e as referências. Então, a referência absoluta aqui, no caso, era primordial. Porque se eu deixo aberto ela relativa, ele não ia trazer nenhum valor. Então, aqui no novo salário, é só eu fazer o seguinte. Que eu coloquei duas colunas, né? Então, não é necessário. Vou só colocar aqui igual o salário mais o aumento. Eu tenho um novo salário. Aplico o cursor de preenchimento. Prontinho, eu tenho os aumentos aqui calculados em cima do percentual, né? Então, menor que R$ 1.000 ou igual a R$ 1.000, 40%, e acima de R$ 1.000, 30%. Então, já tenho todos os aumentos e o novo salário calculado. Na questão 2, então, no alto posto enche o tanque, cobra-se os seguintes preços de combustíveis.
com prazo de 20 dias. Então, gasolina comum, tem um valor da gasolina comum, do álcool, do diesel e da gasolina aditivada. Então, para pagamento à vista, tem-se um desconto de 5,3%. E para cheque pré-datados, acima de 21 dias, cobra-se um acréscimo de 8,9%. Então, monte uma planilha para exibir o preço dos combustíveis à vista e a prazo. Então, aqui é só fazer uma planilha com acréscimo e com o desconto. Então, aqui eu não teria que utilizar nenhuma função C. Então, vamos para o Excel, montar essa planilha. Então, montei aqui da seguinte forma. Então, aqui eu tenho os valores, né, dos combustíveis. Vou colocar aqui do tipo moeda. E tem o valor à vista e o valor a prazo. Então, para mim calcular o valor à vista, eu vou ter que calcular a porcentagem aqui de desconto. Desconto aqui para gasolina comum de 5,3%. E para o a prazo eu vou colocar um acréscimo. Então, para eu calcular o valor à vista, eu vou fazer igual o valor da gasolina menos, que eu vou abater, né, a porcentagem de desconto, vou abrir um parêntese, o valor da gasolina vezes a porcentagem de desconto. Fecho parênteses, dou um Enter, eu já tenho aqui o valor à vista. Então, basta eu aplicar o cursor de preenchimento para os outros combustíveis. E o valor a prazo nada mais é que o contrário. Então, igual o valor do combustível mais, né, que eu vou adicionar o valor do combustível, abro um parêntese aqui, o valor do combustível vezes a porcentagem aqui de acréscimo. Dou Enter e aplico o cursor de preenchimento. Então, tá aí o valor a prazo e o valor à vista desses combustíveis. Então, vamos agora para a questão. Então, a questão 3, né? Planilha cálculo sobre a comissão dos vendedores. Então, para as vendas abaixo de R$ 5.000, a comissão é de 1%. E para as vendas acima de 5.000, a comissão é de 4%. Então, aqui eu tenho alguns vendedores, né? Os respectivos valores que ele fez aqui no mês de janeiro, fevereiro e março. E eu vou calcular aqui o total e a comissão aqui dentro desses parâmetros. Então, se ele vendeu a menos de 5.000, 1%, mais de 5.000%, mais de 5.000, 4%. Depois, eu vou ter que realizar alguns cálculos aqui. Então, total de vendas, as vendas mais elevadas, a venda mais baixa e a média das vendas. Então, vamos fazer esses cálculos aí, pessoal. Então, vamos lá para a resolução da questão 3. Vou colocar as máscaras aqui, né, do tipo moeda, só para ficar mais organizado. E vou calcular aqui o total das vendas. Então, igual, utilizo a função soma, seleciono aqui os valores desses 3 meses, dou um Enter. Aplico o cursor de preenchimento para os outros valores. Agora, eu vou fazer o cálculo da comissão. Aqui, no caso, seria o valor total, né, com comissão. Então, vou só mudar esse nome aqui, colocar valor total. Então, beleza. Então, vou fazer o cálculo da comissão bem similar ao que a gente havia feito na questão 1. Então, o parâmetro que a gente tem é o seguinte. Então, as vendas até R$ 5.000, 1%. Mais de 5.000, aqui a comissão é de 4%. Eu vou calcular o valor da comissão. Então, eu vou fazer o valor da comissão. Então, se a venda for maior que 5.000, ele vai ter 4% de comissão. E se a venda for menor que 5.000, ele vai ter 1%. Fecho o parêntese e aqui eu vou bloquear aqui também com referências absolutas, para não acontecer o problema que ocorreu na questão 1. Então, travo as células que eu vou calcular somente por esses valores. Ele vai trazer aqui o valor, se é de 4 ou de 1%. Então, aplico aqui o cursor de preenchimento e tá aí. Então, esse aqui é os valores da comissão
dessas vendas. Aqui para eu saber o valor total da comissão, é só eu fazer o total vezes a comissão. Então, é igual o total das vendas vezes a porcentagem da comissão. Faço cursor de preenchimento e já tenho aí o valor total das comissões. Aqui no total das vendas, eu vou fazer aqui igual soma do valor total das vendas, dou um Enter. A venda mais elevada, então utilizo aqui a função máximo, então igual máximo, seleciono aqui o total das vendas, eu tenho o valor total. A venda mais baixa, utilizo a função mínimo, seleciono aqui as vendas, eu tenho o valor mínimo. E as médias das vendas, então utilizo a função média, seleciono os valores, eu tenho aí todos os parâmetros aí preenchidos do exercício. Então era só isso, pessoal. Até a próxima aula aí.